te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, concedei a nós que desfalecemos em nossa fraqueza, recobrar novo alento pelos méritos da paixão do vosso Filho unigênito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a Palavra de Deus. O nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a Palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 12, no versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Maria tomou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vende este perfume por 300 moedas de prata para as doar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai a ela fazer isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixaram os judeus e acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse caminho da Semana Santa. Ontem a igreja celebrou Domingo de Ramos, hoje essa segunda-feira da Semana Santa. E a liturgia sempre vai falar dessas despedidas de Jesus, né? Nessa semana nós vamos sempre rezar olhando para isso, né? O final dos dias de Jesus. E aqui então fala de Jesus vai na casa de Maria, de Marta e de Lázaro.
que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, né? Então, toda a história nós conhecemos, que ele estava lá morto há 4 dias, uma coisa assim, sobre o natural. Mas o poder de Jesus vai muito além de tudo que nós pensamos e imaginamos. E aí então Jesus vai na casa dele, porque eles tinham os convidado, agradecido, de uma forma de agradecimento, né, por tudo que Jesus representava e tinha já feito na história, principalmente na questão do Lázaro, né? E Jesus vai lá na casa dessa família. E chegando, Jesus é bem recebido. Tanto aqui que fala que Lázaro ficou lá junto com ele, Marta cuidava dele, né, com tudo que ele precisava, estava lá para servi-lo. E Lázaro então ficava perto dele ali, dando toda a atenção. E Maria, ela abre então um vidro, meio litro de nardo puro, caro, né? E unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Fala que toda a família, toda a casa ficou assim contagiado com o perfume do bálsamo. Então, assim, amados, quando uma família acolhe Jesus porque é agradecido. Toda família que acolhe Jesus é porque é agradecida por tudo aquilo que ele faz, por tudo aquilo que ele já fez e fará. Esse é o lindo do reconhecimento. Quando nós conhecemos Jesus, nós reconhecemos a sua grandeza. E aí então esse perfume que Maria colocou, ungiu Jesus e enxugou lá com os seus cabelos, toda a casa ficou perfumada. Que bonito, amados, uma casa que é perfumada com o perfume de Jesus. Até hoje, se nós formos olhar de uma forma litúrgica, de uma forma sagrada, né, quantas casas, porque Jesus, ele fez grandes coisas lá no tempo dele, que reflete até hoje esse perfume. Quando a gente sente esse aroma do perfume de Jesus na nossa casa, na nossa família, isso é o grande sentido da nossa vida. Quantas casas sem o perfume de Cristo? Quantas casas que vivem conflitos, contendas, por não conhecer ou não reconhecer a grandeza desse Deus. Então essa semana é semana de nós colocar na presença de Deus o tudo. É caro. O bálsamo era caro, mas Jesus é caro. Ele precisa ser caro para nós. Nós precisamos dar o tudo para Ele. O tudo, amados. Nós precisamos voltar para esse Deus. Quanto sofrimento, quantas contendas, quantas brigas, quantas divisões por egoísmo. Ou nós fomos chamados a viver uma fé não como a de Judas, mas uma fé como de Marta, como de Maria, como de Lázaro. Aí então nós vamos estar vivendo verdadeiramente a Semana Santa. Nós vamos viver realmente a Páscoa do Senhor, porque esse perfume do nardo puro, do alabastro, ele não pode cessar. Quando nós não sentimos esse perfume, que é o próprio Cristo, nós não reconhecemos sua divindade. Vamos ser adoradores de Jesus. Vamos ser eucarísticos. É isso que falta para nós. Nós temos que fazer parte do grupo que grita o Hosana verdadeiro e não o que grita o crucifixo. Então que nós possamos, amados, viver uma fé aonde esse Deus é caro para nós. Esse Deus nós dá tudo para Ele.
Vamos dar para os pobres. Mas por que já não deu? Pobre sempre vai ter. Quando eu reconheço Jesus, eu vou olhar para o pobre. Mas aonde Judas olhou para o pobre? Aonde o egoísta vai olhar para o pobre? Ele vai se corromper, mas não vai olhar. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ser aquele que dá o caro, o tudo, o perfume, que exala em toda casa, em toda família, que reconhece a divindade de Jesus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.